Pronto. Deixa eu abrir aqui minha... Boa tarde, então, pessoal. Acredito que vocês estejam vendo essa minha tela, né? Eu coloquei aqui um lembrete para gravar essa... Lembrar de gravar a aula, porque hoje de manhã eu esqueci de gravar a aula. Prometi que ela estaria gravada, esqueci de gravar a aula. Então, agora está gravando. Prontinho. Já começando, vou apagar aqui o quadro. Bom, pessoal, então a gente começa finalmente, espero que, como eu falei naquela mensagem, vamos ver se a gente faz, né? Vai agora para valer. Desculpem aí os atrasos. E, assim, eu planejei para que eu cheguei a mandar uma pergunta para vocês, poucos responderam. Saiu o novo calendário, né? A minha proposta seria estender a nossa disciplina por mais 2 semanas. Algumas pessoas, os poucos que responderam, uns concordaram, outros não concordaram, mas eu vou tentar fazer nossa programação dentro dessas semanas que faltam, né? E se for preciso, aí a gente conversa mais para frente. Eu também vou ver se é possível levar em 2 ritmos diferentes, o pessoal que conseguir terminar até o dia 23 de outubro e aqueles que ficariam mais 2 semanas. O calendário está previsto o início das aulas para o dia 23 de novembro, né? Até o dia 23 de outubro terminaria o semestre, aí nós teríamos período de avaliações finais até dia 31, um pouco mais, e as notas precisam ser fechadas até o dia 7 de novembro. Tá? Bom, isso a gente vai conversando, nós vamos avaliando o andamento da disciplina, e conforme for, a gente corrige o rumo, tá? Corrige o rumo, inclusive, que hoje eu vinha, né, eu estava pronto, fui dar a primeira aula, fazer a primeira aula de hoje, e verifiquei, eu ia passar para vocês um... O que está dizendo? Ah, tá, alguma coisa com a apresentação. Eu ia passar para vocês a referência de um livro, né, daquele livro lá online da USP, da referência do livro em inglês, né, caso algum de vocês quisesse consultar o livro que estava funcionando, e eu verifiquei que o livro em português já está legal, já está funcionando. Então, eu resolvi revirar minha proposta, tá? E a ideia é que a gente faça realmente com aquele livro que está online, que facilita, inclusive, a vida de quem, eu acho que talvez seja, alguns programas seja mais fácil para aprender fazendo na própria página do livro do que, né, instalar no computador. É lógico que mais para frente, quando a gente estiver fazendo alguns programinhas mais complexos, é bom ter o Python instalado em algum lugar. Tá? Então, só para lembrar, eu já coloquei os links no WhatsApp depois da aula, né? Mas caso vocês percam a referência e tal, lembra sempre que nosso curso é de Python, né? E esse livro que a gente está usando está no Instituto de Matemática e Estatística da USP, tá? Então, se eu fizer uma busca no Google, ele vai trazer aqui, o primeiro item vai ser esse, tá? Então, nós temos aqui, nessa página, deixa eu ver se eu consigo aumentar esse tamanho aqui. Aqui é para aumentar, mais, pronto. Nós temos o livro que a gente vai utilizar, tá? Que é uma 3ª edição, o livro que a gente começou lá em fevereiro, era a 2ª edição. E temos também aqui, ó, aulas dirigidas, tá? São essas aulas que a gente vai trabalhar por aqui, uma parte delas, tá? Se quiser dar uma olhadinha, opa, é esse aqui, é o 2017, tá? Se quiser dar uma olhada
no livro em inglês, está aqui também, certo? Então, essas aulas dirigidas, deixa eu ver se são essas aqui mesmo, só um minuto. Se mudou alguma coisa. Não, deixa eu pegar o outro. Vai ser essas aulas dirigidas aqui mesmo, de baixo, tá? Qualquer coisa eu altero. Era o que eu vinha trabalhando antes. Então, nós vamos seguir, procurar cobrir no nosso curso, desde aqui do início até o final da parte 2. Isso aqui cobre o que a gente tinha previsto dentro daquele, lá no começo do semestre, tá? A parte de programação orientada a objetos e outras coisas aqui não fazia parte do nosso escopo. Mas o que eu conversei com o pessoal hoje de manhã, tá, ó, a gente termina aqui. Quem quiser continuar por conta própria, seguindo aqui, pode continuar e pode contar com a minha ajuda, tá? Para a gente continuar isso aqui. Mesmo depois que acabar o semestre, para tirar dúvidas, a gente pode, sei lá, algum dia da semana se reunir, uma coisa desse aí. Quer seja virtual, quer seja presencial. Tá? Então, ó, esse curso, o que eu acho interessante nele, bom, a primeira parte é bem pequena, não tem muita coisa nessa primeira aula, tá? Mas ele tem, o que ele vai fazer sempre é apontar material para leitura antes de que vocês façam os exercícios, tá? Essa primeira parte tem como instalar Python em seu computador. Isso aqui pode ser que não funcione legal, pode ser que sim, pode ser que não. Eu já falei isso com vocês antes, tá? Eu vou ver, depois eu vou ver se isso aqui está funcionando legal, se não, eu coloco novamente lá. Como é que vocês podem instalar isso num PC com Windows, num Mac, né? Um computador Mac, ou então usar no celular Android, ou no iPhone, mais uma pessoa, tá? Então, a gente vê isso aqui. Mas deixa eu pegar aqui uma outra parte do curso. Por exemplo, esse aqui. O que é interessante, que eu já havia mostrado alguma vez para vocês, é o seguinte. Não, ele funciona assim, tá? Você tem um programa aqui, você pode executá-lo, tá? Então, você não precisa nem sequer utilizar o seu computador. Você pode fazer todas as operações aqui dentro mesmo, tá? Aqui parece que está... E sempre ele vai chamar o seguinte, ó, variáveis, expressões e comandos. Mais duas pessoas. Então, clicando, indo nesse link aqui, ó, ele deve buscar a referência ao livro, tá? Aqui agora está muito lento. Variáveis, expressões e comandos. Então, a parte do livro que tem a teoria e tem exemplos práticos para vocês utilizarem, está toda aqui, tá? E essa é uma parte mais nova, funciona, é como aquele lá, tá? Mas, para executar o programa, tá aqui esse programa, eu vou executá-lo, basta clicar aqui em Run, eu vou ter o resultado aqui embaixo, tá? Então, a facilidade é essa, né? Cliquei, obtenho a resposta. Eu posso mudar o programa, inclusive. Mais uma pessoa. Daqui a pouco eu falo como que a gente pode evitar essa necessidade. Se eu mudei o programa, print, tá? Ele vai
bom, aqui o resultado seria o mesmo, tá? Então, nós temos, o que nós vamos fazer? Nós vamos seguir esse livro, que está aqui, tá? Não exatamente todo ele, tá? O que vai nos trazer para esse livro vai ser aquela sequência de aulas. Então, o caminho do programa, variáveis e expressões. Essa parte de tartaruguinhas, no começo eu falei que eu ia tratar com vocês. Agora o tempo está meio escasso, vou deixar um pouco de lado, mas é interessante. Se vocês tiverem um tempinho a mais, dê uma olhada aqui. Essas tartaruguinhas, tá? Então, nós vamos nos guiar por aqui e vamos provavelmente parar aqui em arquivos, tá? Antes de dicionários. Então, essa página aqui tem o livro e essa página aqui nós temos as aulas, né? O que eu vou organizar melhor, qual a sequência que a gente vai fazer nas semanas, mas a ideia é que eu quero pedir para vocês que daqui para quinta-feira vocês deem uma olhada, como eu coloquei lá no próprio WhatsApp, nesse item e nesse item aqui, tá? A introdução e nas variáveis, expressões e comandos. É uma parte que a gente já viu lá em fevereiro, tá? Então, tem alguns conceitos. Como eu falei, ele vai trazer para lá e a gente vai ter alguma coisa. Acho que eu aumentei aqui. Tem as estruturas. Aí vocês podem ir lendo, é o que a gente viu lá no começo. A diferença aqui, ele tem uma maneira de executar. Se vocês se lembram, quem lembra dos programas que a gente fez, a gente digitava o programa simplesmente, tá? A abordagem desse curso aqui, ele chama tudo de funções. Até o programa principal, ele chama de função, tá? Isso é uma maneira de programar que provavelmente é normalmente utilizada em C, em C++, tá? Então, ele criou uma função chamada main em inglês é principal, tá? E todo o programa principal dele está aqui. Então, se eu fizesse isso aqui, ó, vou rodar esse programa, tá? A soma de A mais B é igual a soma. Aí tem um erro, né? Observe, tá. Ele vai pedir que a gente conserte. Na verdade, dando aqui, ó, se eu fizer isso aqui assim, colocar uma vírgula, tirar essas aspas aqui, pronto. A soma de A mais B é igual a 7, tá? Certo? Então, aí você vai falar, mas lá no começo do semestre a gente não usava isso. Se eu fizer isso aqui assim também, sem o main, lógico que eu tenho que trazer tudo para cá agora, né? Também vai funcionar, tá? É porque aqui já estava a resposta, né? É a mesma coisa. Então, o que eu peço que vocês... A ideia é a seguinte, eu vou passando os tópicos que nós vamos estudar, vocês procuram resolver, a gente procura discutir os problemas. Pode me consultar, mandar um e-mail ou WhatsApp, mas o mais interessante talvez seja a gente pular lá para aquele fórum, aquela página de discussão do Google Classroom e discutir, não entendi como é que funciona aquilo, como é que é. Que a ideia é a seguinte, vocês têm uma dúvida, o professor pode tirar, mas o outro colega que entendeu também pode tirar, ou a colega que entendeu pode tirar, tá? Aí eu aproveito para... eu fiz uma pergunta para vocês, que vocês responderam lá no Classroom, né? Eu pedi o que vocês esperavam fazer ao final do curso, né? Para que talvez até a gente procurasse fazer o que vocês queriam. E eu pedi para que vocês não voassem muito alto, né? Mas assim,
quando a gente vai ler alguma coisa sobre ensino, pelo menos nas metodologias mais atuais, isso aí que eu falei foi assim foi horrível, né? Porque a ideia é que alguns autores utilizam aqui, o professor é como se ele pegasse pequenos filhotes de pássaros ou coisa parecida, né? Uma metáfora aí, ensinasse a eles voarem sozinhos. E se eu falo para vocês não voarem muito alto, eu estou limitando o teto de vocês, o que é uma coisa chata. Então, eu deveria ter dito assim, voem à vontade, vão até, solte a imaginação, e aí o professor vai ver se ele consegue ajudar vocês a voarem até esse ponto. Se o professor não conseguir, ele ajuda até onde ele puder, e vocês depois podem tentar voar mais alto, né? Fazer um programa, né? Resolver o que vocês pensam que seja possível resolver com programação. E a ideia aqui é que um ensine o outro, né? É lógico que eu faço isso há bastante tempo, eu posso dar os primeiros passos, mas vocês podem também. Hoje em dia tem um monte de coisa na internet, né? Vocês podem até aprender novas coisas, ensinar o professor também, ensinar os colegas. Essa é a ideia que a gente tem que procurar desenvolver. E como eu falei em alguma mensagem anterior, a ideia é que eu gostaria muito que vocês gostassem de programar, né? E descobrissem, né? Percebessem que isso é uma ferramenta que vocês vão precisar no curso de engenharia ou, né, em futuros trabalhos que vocês vão fazer. Alguns autores mais radicais dizem que a época que nós chegamos ou você sabe programar, ou você vai ser programado. Né? Então, ou você sabe trabalhar com o que está aí, ou você já vai comprar mastigado. E pode ser que aí você esteja, entre aspas, sendo enrolado, tá? Então, é bom você saber programar. Como eu falei da vez passada, inclusive para... Não que você vai ser um super desenvolvedor de sistemas, né? Pode até ser que algum de vocês venha fazer isso, mas você pelo menos vai saber contratar esse tipo de serviço, vai conseguir cobrar do setor de TI da sua empresa que eles façam esse ou aquele serviço. Você vai saber do que se trata, tá? Então é sempre bom que a gente saiba. E vocês vão ver daqui para frente, em várias partes da engenharia, você vai ter que saber. Você vai precisar fazer um programazinho para alguma coisa, tá? E se você for atrás de contratar alguém para fazer isso, talvez demore mais do que o tempo que você tem para resolver o problema. Certo? Então, a maneira que está aqui nesse livro é bem interessante, porque ele permite que vocês a questão vai aumentando, tá? Vai ficando um pouquinho mais difícil aqui e ali. E esse curso tem uma coisa diferente da maneira que eu usava anteriormente. Ele traz estruturas de programação, ele adianta muita coisa para as aulas. Então, ele torna mais interessante. Pode tornar mais complicado, porque ele traz algumas estruturas mais complexas logo para o começo. Mas eu acho que torna mais interessante. Vocês começam a ver resultados mais parecidos com problemas de engenharia ou problemas aí que vocês estão acostumados, começa a ver isso mais cedo. E sempre assim, o que eu sempre vou pedir, não guardem dúvidas ou dificuldades. Mantenham contato comigo, né? Mantenham contato com o monitor e nós vamos tirando essas dúvidas. Não é, você não entender alguma coisa não é de modo algum uma coisa ruim. O ruim é você não entender e não procurar tirar essa dúvida, tá? Então, nós vamos aqui procurar seguir, né, até e colocando, eu vou procurar colocar avaliações, exercícios para vocês fazerem ao longo dessas semanas, né? Algum dia da semana a gente vai, né, ou a cada 2 semanas, ou o que seja, nós vamos fazer algumas avaliações para que possa ser atribuída uma nota, né? Avaliar se vocês estão aprendendo, se não estão aprendendo, e no final se são aprovados ou não, tá? A ideia de fazer avaliações contínuas é tanto procurar corrigir o rumo, se o curso está legal ou não está legal, quanto vocês também não pegarem uma nota ruim
equivalente a metade do curso, né, que fica muito difícil tirar isso, né, para frente. Ou então vocês tirarem uma notona equivalente a metade do curso e depois ficarem desinteressados, porque não tem mais nada a ser avaliado, né? Se bem que o objetivo aqui, como eu falei, o principal é que vocês gostem, que vocês aprendam a programar, né? É lógico que vocês precisam passar, né, o curso, então, mas aí isso talvez venha como consequência, né? Eu queria uma ajuda de vocês. Vocês já estão fazendo algumas disciplinas aí online, né? Como é que vocês estão fazendo provas? Alguém pode me contar como é que são essas provas? Como é que foi a prova de química hoje? Foi online? Foi usando que tipo de ferramenta? Professor, assim, turma de química tem duas, né? Mas a da Idalina, ela tá usando o Teams, né? O Microsoft Teams. E lá abre o próprio Forms, né? Com as questões abertas. Algumas só para a gente digitar a resposta e outras para a gente mandar um anexo da questão. Aí Aí também teve você fazia no papel, tirava uma foto, mandava, é isso? tinham 7 questões, aí uma parte era para fazer no papel e mandar, e outra para digitar a resposta mesmo. Tá. Aí teve a de física, que o professor só mandou o PDF, a gente fez as questões e mandou para ele as respostas. Mas em quanto tempo isso? Foi um período de algumas horas, ou um dia, o dia seguinte, ou o quê? Naquela hora da prova? A de química abriu hoje 10 horas e está fechando agora às 5. E a de física eu não me recordo agora, mas foi Uhum. um bom tempo também. Ah, legal. Interessante saber. Ótimo. E é uma boa maneira de se fazer, né? Abre, porque nem todo mundo tem o tempo todo, né? E vocês conseguiram fazer, os que, bom, vocês estão aqui já fizeram, né? Não vão esperar acabar a aula para fazer, não, né? Se fecha às 5 horas. Certo. Então, a ideia é bem essa mesmo. E sempre que vocês vão ver que tanto no livro quanto nessas aulas tem os exercícios. Alguns são um pouquinho mais complicados, um pouquinho mais complexos. E a ideia é o seguinte: sempre que tiver esses exercícios, procure resolver, né? Procure resolver sozinho. Primeiro você tenta resolver só, depois você discute com os colegas, pode discutir até usando o Classroom. E assim, na aula seguinte a gente discute isso, né? Resolve isso. Então, vamos procurar construir, porque assim, se você olha e fala assim, não tem nem ideia por onde começa. Aí vem o professor e faz lá, nossa, é fácil, né? É simples, tá? Mas você provavelmente achou muito legal o jeito que o professor fez ou que o colega fez, mas se você não tentou, provavelmente você não vai. Talvez você não tenha aprendido, você só achou bacana ele fazer. E eu me lembro, um tempo atrás, nossa, eu fiz uma disciplina no doutorado, que o professor, assim, sabe, vocês fazem cálculo, né? Ele pegava aquelas integrais, assim, virava de ponta cabeça, dividia, multiplicava, invertia, fazia tudo. A gente falava, pô, é tranquilo, é fácil, né? Quando chegava na prova, caía um negocinho daquele. Poxa, para fazer aquele negócio na prova era difícil. Então, o ideal é que a gente exercite, né? Porque simplesmente não tentando resolver o problema, quando alguém que sabe fazer faz, parece que é muito fácil. E talvez seja muito fácil mesmo. Mas se a gente não tiver o treino, pode ser que não seja assim tão fácil, né? Então, vamos procurar tentar resolver primeiro, tá? Depois conversa com o colega, com a colega. Nossa, é assim? É. Mas por que é assim, né? Ah, eu só sei que é assim. Tá, peraí. Vamos ver como é que é. Aí a gente discute na aula também. Tá? Discute no Classroom, no WhatsApp, o que seja. Tem um monte de canais aí abertos, tá bom? Deixa eu ver o que aqui. E, né, só repetindo algumas coisas que a gente falou no começo do semestre, que vocês vão ler aqui nesse capítulo do caminho do programa, né? A gente aqui, a nossa ideia é solucionar problemas. Então, no caso de programação, eu tenho um problema, no caso, né? Nós estamos no curso de engenharia.
Eu tenho um problema a resolver que tem uma série de cálculos de processamento de algum tipo de dado. Poxa, eu acho que isso aí dá para resolver no computador. Então, eu vou ter que desenvolver o programa, juntar pedaços aí, fazer um programa para resolver esse meu problema. Tá? Então, o que a gente quer aqui é resolver um problema. No nosso caso, com o computador. Então, o mais importante que a gente precisa aprender aqui é conseguir transformar o nosso problema em uma sequência de passos para obter a solução. E essa sequência eu consiga passar em forma de um programa, em Python, no nosso caso, para que o computador resolva. Depois que tiver tudo codificado, o computador vai resolver. E ele não vai reclamar se ele tiver que fazer a mesma operação 1000 vezes, 1 milhão de vezes, 5 milhões de vezes. Ele vai fazer lá quietinho. Pode ser que ele não faça tão rápido, pode ser que ele demore. Tendo a bateria, tendo memória, tendo espaço no disco, ele vai resolver o problema. Tá? Então, lembrando sempre que assim, aquilo que o computador vai fazer, nós sabemos fazer. Só que nós não fazemos tão rápido quanto ele, né? Mas nós é que vamos dar as instruções. É a mesma coisa se você estivesse fazendo algum tipo de comida, um bolo, que seja. Você vai pegar a receita, e aquela receita quem escreveu te ensina, ó, pega isso, mistura com aquilo, bate, deixa um tempo parado, depois mistura outra coisa, depois liga lá o fogo para ficar numa temperatura tal, coloca numa assadeira e tal. É uma receita de como fazer um bolo. Se você seguir aquela receita direitinho, vai sair o resultado esperado, um bolo gostoso, né? Se você errar alguma coisa, vai sair um bolo meio bugado, com alguns problemas, tá? Aí você pode ir desenvolvendo a sua técnica, tá? Você pode até mudar essa receita, desde que o resultado seja um bolo, tal. Pode ser que o resultado seja diferente, um bolo diferente. Você põe chocolate, sai um bolo diferente lá. Mas são passos, você pode adaptar isso aqui. Tá? Então, você vai ver aqui, tem uma série de exercícios que você pode fazer ele vai perguntar aqui, ó, qual a habilidade, li tudo que estava lá em cima, qual a habilidade mais importante para um cientista de computação ou para um engenheiro que está usando o computador? Pensar como um computador? Poxa, o computador acho que não pensa, né? Se você pode programar para ele pensar, para ele funcionar parecido com que seja um pensamento, né? Tem a tal da inteligência artificial e tal, né? Mas tudo são instruções que são codificadas. Ser capaz de escrever código muito bem, eu consigo fazer um programa muito legal. Ser capaz de resolver problemas, ser muito bom de matemática. Talvez para ser um bom programador eu precise ser bom em matemática, precise saber escrever programas muito bem, mas o que estava escrito ali para cima, então, eu preciso ser capaz de resolver problemas. Talvez seja essa a resposta. Então, respondi aqui, tem a resposta, tá? Então, você vai lendo e ele tem algumas questões para você verificar o conhecimento. Mais para frente, o que é um algoritmo? E aí você vai respondendo e na hora você tem a resposta se está certo ou está errado. Algumas questões, elas têm mais de uma resposta. Aí, ao invés de ter acho que nesse capítulo aqui não tem isso. Tá? Então, você tem, assim, múltipla escolha e você pode checar, ele diz, pode ter duas, três, ou uma, duas ou três corretas. Esses vídeos que estão intercalados aqui tratam do que existe aí para baixo, tá? Mas eles não continuam, mesmo com essa arrumação toda, pelo menos no meu computador, no meu celular, eu não sei o que, eles não estão funcionando. Na versão que tem lá em inglês, está funcionando. Tá? Mas se você esquecer o vídeo, não vai ter problema nenhum, tá? E acho que a maioria deles está em inglês, tá? Seria bom, talvez para treinar um pouquinho inglês, se vocês quiserem, mas não são essenciais. Tá? O essencial que está funcionando agora é isso aqui, tá? Então, tem lá, ó. Print. Meu primeiro programa, somos números 2 e 3. Print.
2 mais 3. Então, aqui a primeira linha vai escrever o que está entre aspas. A segunda linha vai escrever o resultado do que está entre parênteses, tá? Então, se eu rodar o programa aqui, o resultado vai ser esse aqui. Meu primeiro programa soma os números 2 e 3. E o resultado está aqui, 5. Eu posso até mexer aqui, ó, se eu colocar 6, né, e rodar novamente, o resultado vai ser diferente, vai ser 9. Só que aí seria bom mudar a frasezinha também, né? O meu segundo programa soma os números 6 e 3. Tá vendo? Tudo que está aqui entre aspas, ele vai escrever isso aqui, tá? Isso não tem qualquer influência nesse resultado. Se eu rodar aqui agora, olha lá, meu segundo programa, soma os números 6 e 3. O resultado é 9. Tá? Então, eu coloquei esses 2, 3 pedaços logo para essa semana, e acho que dá para vocês verem isso até quinta-feira, para a gente partir para outro, né? Porque é bem fácil, é bem tranquilo, tá? E é uma coisa que, tá certo, foi em fevereiro, hein? 6 meses atrás, nós vimos isso. E uma outra ferramenta que tem nesse livro é essa aqui. Eu tenho o programa, o script aqui, e ele mostra passo a passo como ele é resolvido. Então, o primeiro passo, ele vai escrever aqui, meu primeiro programa tal e tal. Pronto, escreveu aqui, tá? O segundo, ele vai fazer isso. Pronto, ele escreveu aqui o resultado. Esse tipo de programa aqui é bastante simples, tá? Mas quando a gente tiver programas com testes, com repetições, vai ser legal, porque a gente vê aonde está correndo a sequência. Principalmente quando a gente está começando a trabalhar com essas estruturas de repetição e de teste. Se for verdade, faça isso, se não, faça aquilo. É interessante ter uma estrutura como essa, porque a gente enxerga, entre aspas, aí, o caminho do programa, tá? Aqui tem uma série. Essa é aquela que eu falei. Ups, tem um negócio aparecendo aqui. O interpretador. Esse é o interpretador de Active Code, permite que você selecione todas, né? Ele pergunta o que é o interpretador de Active Code, que é esse negocinho aqui, tá? Essa página aqui. O Active Code, o que ele faz, basicamente, o que esse pessoal fez, eles. Quando eu passo um programa aqui em Python, ele traduz, né, saber o que está por trás disso. Eu estava olhando, ele transforma de Python para JavaScript, que é uma linguagem de programação que se usa em web, e aí ele executa e tem o resultado. Então, aqui, quando a gente está trabalhando para nós estamos trabalhando em Python. O computador aqui vai pegar o nosso Python, vai traduzir para JavaScript e vai executar. Tá? Então, esse interpretador de Active Code, que é aquela janelinha, né? Ele permite que a gente... O que a gente pode fazer? Executar código Python diretamente do navegador, sim. Receber uma resposta se o código está correto ou não. Não sei se é isso que ele faz. Digitar programas em Python, sim. Ele permite que salve os programas e carregue programas. Eu acho que são essas 3 aqui. Vamos ver se eu acertei. Acertei. As 3 primeiras estão corretas. Se eu tivesse marcado aqui, ó, ele tem algumas coisas assim, ainda em inglês, né? Você deu 4 respostas e obteve 3 corretas, das 3 necessárias, mas ele não me disse qual que é a correta, né? Ou qual que era. Será que é essa aqui? Era essa mesmo que não era, né? Deixa eu ver, deixando o D aqui marcado. Você deu 3 respostas e teve 2 corretas, mas eram 3 as corretas. Então dá para vocês, quer dizer, isso aqui pode ser feito quantas vezes quiserem, vocês podem testar se vocês entenderam ou não. Se não entendeu, volta, dá uma lida de novo. Por que eu errei?
tá? E vão seguindo. Então, o que vai acontecer, assim, vocês podem ler isso aqui, as lições normalmente vão pedir que vocês façam isso, tá? Deixa eu voltar lá no início do curso, ver como é que está essa navegação aqui. Ele vai pedir para que você leia o capítulo 1, tá? Tem também alguns links para fora, uma breve história da computação, o que é um computador, deixa eu ver, o que é um computador. Ele foi lá, história do computador, é uma outra página aqui que ele pode te trazer mais informações, tá? Normalmente, vocês têm essa opção de pular lá fora, tá? É legal, mas aqui, esse tipo de informação depende muito mais da curiosidade de vocês, do que esse tipo de informação aqui faz parte do aprendizado do curso, tá? Tanto é que o que é um computador, ele vai procurar, foi na Wikipedia, né? Pegar a definição do que é um computador, né? Aí tem uma história longa aqui, né? Vocês podem entender como é que isso aqui funciona. Pronto. Então, conforme eu falei lá antes, eu gostaria que vocês fizessem esses primeiros breves, né, trechos aqui desse livro e dessas aulas, e na quinta-feira a gente se reúne novamente e nós vamos... Aí eu já devo ter esse caminho bem mais definido para que a gente continue. Eu acredito que não deva... Vocês vão precisar, a princípio, muita coisa vocês vão fazer aqui. E aí eu vou gravar depois vídeos sobre aquela primeira aula que eu não coloquei também, né? Como instalar o Python no seu computador. Eu não tenho computador em casa, eu tenho só um tablet, eu tenho só um celular. Tá, como é que eu uso aqui no Android? Tem também, tá certo? E a gente vai seguindo e vendo, talvez daqui a pouco tenha condições da gente, pelo menos alguns, irem até um laboratório na UFC, se for o caso. Tá? Ainda não tem notícias sobre essa possibilidade, mas pode ser que daqui a pouco seja possível abrir um pouquinho mais para outubro, talvez. Mas, por enquanto, a gente segue no mesmo ritmo. Tá? Qualquer problema que vocês tiverem, dificuldade e tal, sempre não espere muito tempo, vão trazendo, né? A gente vai procurando encontrar solução, tá certo? E eu vou ver essa questão, né, dos prazos aí e tal, mas a princípio a minha programação é a gente terminar no dia 23 de outubro, tá? Pronto, agora eu falei um bocado, né? Falei quanto tempo? Já estou uns quase 40 minutos falando. Vocês têm alguma dúvida? Os links dessas questões estão lá estão no WhatsApp. Eu vou colocar no Siga daqui a pouco. E a gente vai seguindo por aqui e eu vou vendo essas... assim que a gente tiver um pouquinho mais de traquejo aí para programar, eu começo a passar listas de exercícios para vocês, para a gente ir resolvendo também. É bom que o exercício tira, você vê se está sabendo, a gente resolve alguns, vocês resolvem entre vocês. O bom de programação é que a gente sabe a resposta de quem sair, né? Então, se não sair a resposta certa, é porque eu fiz alguma coisa de errado, né? Mas eu prometo que eu ajudo vocês a descobrirem o erro. Eu fiz o curso de programação uma vez, que não saía a resposta de jeito nenhum, e toda vez que eu ia falar com o monitor, ele dizia, o computador não erra, né? Você sabe que o problema é você que fez alguma coisa errada. Eu sei, o professor falava isso, já era o segundo curso de programação que eu fazia. Eu sei, fui eu que errei, mas eu não sei o que eu errei. Me diga aí, me ajude a descobrir. Ele, olha, o computador não erra, você que deve ter feito alguma coisa errada. Eu falei, poxa, eu estou falando com um gravador que só fica repetindo a mesma coisa, né?
então eu prometo. E o monitor, não sei se acho que o Dante não está por aqui, ele também não vai fazer isso com vocês, tá? E é uma verdade, computador, se você fizer o programa direitinho, utilizando a sintaxe correta, ele vai fazer tudo certo. Mas você pode ter errado. E às vezes você pode cometer um erro que está assim difícil de descobrir, né? Vamos ver aí nesse primeiro capítulo, né? Tirar o bug, né? Tirar o problema lá do programa. Então, como é que eu vou tirar isso? Então, é bom, às vezes precisa de uma ajuda, tá? E acho que deve acontecer também online, né? Porque vocês, na sala de aula, eu digo assim, nossa, eu não sei como é que alguém com a criatividade para colocar um erro, que aí você tem, às vezes, sentar e falar assim, puxa vida, onde é que está esse erro? Mas é assim, né? A gente vai aprendendo. Às vezes é só uma vírgulazinha no lugar errado, um ponto no lugar errado, tá? E é isso, a gente vai... As nossas aulas, a ideia é que a gente faça sempre... Eu vou fazer essa de terça. A de terça é quando vocês estão divididos, né? Então, eu não posso contar, fazer tudo num horário só. Aí eu faço uma aula pela manhã, às 10 horas, e faço às 4 da tarde. E na quinta, às 2 da tarde, que aí vocês... É o horário para todo mundo. E a gente vai... E eu vou... Né, hoje agora eu gravei, eu deixo gravado também, e a gente vai levando. Se a gente achar que está acontecendo live demais, a gente diminui. Mas eu acho que, para conseguir dar conta agora, vamos fazer toda terça, toda quinta, tá? E procurem aí separar um tempinho. Eu sei que tem química, tem física, tem cálculo, mas deixa um tempinho para programação também. Desenho vocês já terminaram, não foi? Então deixa aí. Vou pedir lá para o professor Ivan para ele falar, para ele me dar o tempo dele. Tá? Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Vamos ver se nas próximas aulas aí vocês ligam um pouquinho de vez em quando a câmera, né? Porque assim a gente vai ficar assim, nossa, cadê? Não tem ninguém aqui Fica olhando aqui para um monte de figuras felizes aqui, né? Pelo menos as caras são boas. E letrinhas, né? Na sala de aula você pode ver se tem alguém dormindo, se tem alguém que está com a cara de que não entendeu nada, né? Ou que está gostando ou não está gostando. Tá certo, pessoal? Então, já que ninguém fala nada, vamos parar por aqui hoje. Assim que a aula tiver, que o Google me der essa aula, eu coloco lá no canal do YouTube, que aí eu já passo o canal para vocês, tá? Boa tarde, fiquem bem. Boa sorte aí em todas essas provas e nessas aulas, e a gente se vê quinta-feira, 2 da tarde, tá? E procure entrar, se possível, experimente entrar logando a partir do seu e-mail alu UFCBR, que aí você já entra direto, sem precisar o professor autorizar, eu acho. Acho que sim. Porque toda vez que alguém pede para entrar, diz assim, alguém de fora do domínio, o UFCBR está tentando entrar, autoriza? Aí eu vou lá e autorizo. Tente entrar, logar a partir de lá, tá certo? E vejam também, uma dúvida, no Google Sala de Aula de vocês, aparece uma agenda? Eu não sei se alguém está com um computador aí que possa abrir o Google Sala de Aula. Onde tem atividades, tem Google Agenda, coisa parecida? Acho que ninguém está podendo ver, né? Eu vou verificar, porque daí dá para... Professor? Só tem mural e atividades, não aparece nada de agenda. Coisa do tipo. Não, é dentro de atividades. Sim. Não. Não tem agenda, né? Não, pelo menos no celular não, que é onde estou vendo. Porque então nesse da UFC não funciona a agenda. Não, porque aí seria mais fácil, no meu aparece a agenda, então eu programaria na agenda aqui a aula, vocês simplesmente iriam lá clicar, mas eu vou ver se eu consigo colocar um endereço único da live e manter sempre o mesmo, né?
Se bem que eu ponho no WhatsApp, acho que todo mundo está, né? Põe no WhatsApp, põe no Siga e vocês vão pegando. Que eu pensei que fosse mais fácil, que teria um endereço assim mais simples para todo mundo acessar. Mas não tem, a gente vê de uma outra maneira. Oi. Eu entrei pelo computador e apareceu a agenda. Aparece no mapa, aí atividades, aí nas atividades aparece Google Agenda e pasta da turma no Google Drive. Tá, e no Google Agenda, tem alguma coisa marcada para quinta-feira? Tem live PCE turma 2, 2 até as 4. Quem que falou que não aparecia foi o está aqui. No celular eu não achei. O celular não apareceu, né? Veja se você não está... Porque às vezes é assim, por exemplo, no meu celular, a minha conta não é o Mario@FCBR. É a conta, sei lá, do Gmail. Então, quando eu entro no... Talvez ele vá com a minha conta do Gmail, então não aparece a agenda. Veja se aparece, então, quer dizer, porque aparecendo lá, eu marco as aulas e vai estar lá na agenda. Dê uma olhada depois. Eu vou lembrar vocês pelo WhatsApp e tal. É legal. O meu aparece, mas tem que baixar o Google Agenda. Baixar. Porque você está no celular, é isso? Isso. Tem que fazer o download. Isso, então, tá. No celular, realmente o Google Agenda é um aplicativo. No caso do computador, é uma aba, né? É web, né? Realmente, no celular ou no tablet é um aplicativo. Então, foi bom você dizer isso, que aí eu coloco também nas instruções. Não é bom instalar muito aplicativo, mas acho que esse é levinho, não guarda muita coisa. Assim, dependendo da memória do celular, acaba login, né? Eu tenho um aqui, e dependendo da marca do celular, eu tenho um Samsung com 16 GB ali, um tablet que só o que vem da Samsung já ocupa a memória quase toda. Aí não sobra muita memória para outros aplicativos. Então é isso, pessoal. Qualquer coisa, vamos lá, vamos ver se dessa vez vai mesmo. E eu estou, à disposição de vocês. Sempre que precisar, entre em contato. Até quinta-feira, então. Até depois de amanhã, né? Tchau, pessoal. Obrigada, professor. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, professor. Boa tarde. Boa tarde. Vou deixar aqui a gravação. Boa tarde, professor. Boa tarde.